Prepara seu cafezinho, porque vem aí o Café com Cláudia. E hoje teremos uma entrevista muito especial com um advogado, empreendedor e apresentador de TV, Nelson Kobayashi. Vamos conferir? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Alice. Hoje o Café com Cláudia está muito especial. Eu trouxe uma pessoa muito querida para fazer a primeira entrevista e eu não vou tomar esse café sozinho. Esse café hoje tem uma companhia. Você quer saber quem está comigo? Pega seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. E hoje eu estou aqui inaugurando as entrevistas do Café com Cláudia com meu querido amigo Nelson Kobayashi. Para quem não conhece, acho difícil não conhecer. Nelson Kobayashi é advogado, empreendedor, foi vice-presidente e presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo e hoje ele é presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da OAB. E nós vamos falar, para quem não conhece, inclusive, a veia empreendedora de Nelson Kobayashi é muito extensa, né? Muito extensa e muito ativa. E hoje, até mesmo antes da gente falar sobre o empreendedorismo legal, o empreendedorismo jurídico da advocacia, nós vamos mencionar também as outras áreas. Meu querido, muito bem-vindo ao nosso quadro Café com Cláudia. Claudinha, que prazer enorme estar com você. Primeiro, na primeira entrevista do seu quadro, do Café com Cláudia. Sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito, acho que tem tudo a ver você, comunicação. Parabéns por essa empreitada. Tenho certeza do sucesso absoluto do seu programa. Um prazer falar com a sua audiência também, em especial em relação a esse tema que eu gosto tanto, que é justamente o empreendedorismo. E antes até da gente entrar na nossa área, como eu disse, né, nós vamos falar de outras áreas, e o que a gente vai falar aqui, até para os advogados, né, serve também para outras carreiras. O que você considera, né, eu queria até antes disso saber, você considera que o empreendedorismo ele pode ser o caminho do sucesso para outras carreiras também? Como você considera que o empreendedorismo pode mudar a carreira em qualquer profissional? O empreendedorismo, sim, pode ser será necessário para o sucesso em qualquer das carreiras, seja numa carreira autônoma, seja numa sociedade, seja num pequeno, médio empreendimento, seja dentro de estruturas também. Isso é importante falar, Cláudia, porque muita gente acha que o empreendedorismo é só para o autônomo. E não. Se você é seletista, se você tem carteira assinada, se você é concursado, se você está no serviço público, em qualquer das estruturas possíveis do seu trabalho, você também precisa ser um empreendedor, porque você é o seu melhor produto. Isso significa dizer que você é uma marca, que a sua imagem passa uma mensagem de que você tem bons serviços que precisam ser valorizados dentro de estruturas, inclusive, e valor não tem só a ver com dinheiro, não. O valor tem a ver com princípios, com propósitos, com muitas outras questões que estão relacionadas ao empreendedorismo. Então, sim, o empreendedorismo é indispensável, eu diria, para o sucesso em qualquer das áreas, seja na advocacia, na carreira pública, em tantas outras áreas profissionais que a gente conhece. E, como eu mencionei para vocês agora, o Nelson hoje é presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da OAB. E hoje nós estamos aqui na OAB São Paulo, na sede da OAB São Paulo, porque acabou de ter uma nova entrega de carteiras aos novos advogados. O Brasil é o terceiro país no mundo em número de advogados, são praticamente 2.000 faculdades de direito, mais do que muitos outros países juntos. Nós temos hoje perto de 1.400.000 advogados inscritos, né? E São Paulo, ele até vai confirmar para a gente, está muito à frente. E aí a pergunta é, com esse número gigantesco de advogados, a cada dia chegando novos advogados, e mais, e mais, e mais, como que o advogado pode se destacar? Olha, Cláudia, você fala bem o número gigantesco de concorrentes que a gente tem, né? São quase 1.400.000 no Brasil, mas a grande maioria, cerca de um quarto desses advogados aqui é em São Paulo. A gente tem muitos advogados inscritos aqui, nós estamos entregando as carteiras número 550.000 daqui a pouco, isso significa cerca de 400.000 advogados ativos, portanto, aptos a trabalhar, ajuizar uma ação, atender um cliente, só que são 1.400.000 pessoas que estudaram direito e passaram no exame de ordem. Não significa que elas tenham noção de
empreendedorismo, de gestão, de finanças, de tantas outras coisas que não se ensina na faculdade. Então, o jeito de se destacar é aprendendo o que essas pessoas não aprenderam, é sair na frente, é estando atento ao que pode melhorar, aprimorar, gerar economia, às vezes, e novos clientes para a sua advocacia. Esse é o jeito de se destacar na advocacia, no meu ponto de vista. É porque a concorrência, gente, é assustadora. Se você pensar nisso, você não faz nada. Exato. Você não começa. Mas eu digo que o mercado nunca está saturado para aquele que se destaca, para aquele que ele busca fazer o melhor. Ele sempre vai ter espaço. E sabemos também que no mercado atual não basta ele ser bom. Não basta só ele ser muito competente, ter muito conhecimento. É preciso parecer bom, não somente ser bom. E é preciso ser visto, até mesmo para ser lembrado. Exato. Né? E como o advogado pode se tornar conhecido, autoridade naquela função, naquela área que ele escolheu, para ele ser lembrado e contratado. Aí é a sua especialidade, né, Claudinha? O marketing jurídico é um dos principais caminhos para ajudar o advogado nessa jornada. É justamente o advogado aparecer positivamente, se colocar à disposição da sociedade de modo que as pessoas possam lembrar desse advogado quando precisarem de algum direito. E o jeito mais eficiente, se eu posso dizer assim, de se colocar nessa condição de ser visto é gerando conteúdo de informações, está antenado com as mudanças da lei e comunicar isso com a sua rede, está antenado em como os tribunais têm decidido as questões do direito, nas jurisprudências, né? Então é natural, Cláudia, que quando uma pessoa é apresentada a um determinado direito, ela vai procurar aquele que apresentou esse direito a ela. Essa pessoa, o advogado aproximador do direito da pessoa vai ser certamente o intermediário entre essa pessoa e o direito e vai ser o contratado. É uma questão de natureza mesmo, né? É natural que isso aconteça. Então é importante que as pessoas se coloquem, os advogados principalmente, se coloquem na condição de divulgadores de conteúdo informativo de qualidade, ajudando a sociedade a compreender melhor o direito, e naturalmente isso vai gerando, pouco a pouco, a autoridade, e a autoridade vira valor, e valor vira clientes e honorários. Exatamente, essa é uma forma ética Exato. E eficaz de você conquistar novos clientes, né? Porque às vezes, gente, você não conquista de cara um cliente, mas ele vê aquele anúncio e sabe que um familiar está passando por um problema, um divórcio ou um problema no trabalho, e ele vai falar, nossa, tem um advogado que eu sigo nas redes sociais, que ele falou sobre isso, vai lá dar uma olhada, e olha o cliente podendo surgir ali, um novo espaço, um novo caminho sendo aberto, né? E é difícil até para nós advogados, né, fazer todo esse relacionamento. A gente fala muito sobre conexões e eu vou falar sobre networking, nós temos uma opinião um pouco diferente sobre networking, mas acho que é importante a gente disseminar essa informação sobre o networking. E Nelson, conta pra gente a importância do verdadeiro e bom networking. Cláudio, você sabe que a gente tem uma opinião, talvez seja a corrente minoritária desses novos conceitos e métodos de relacionamento, né? Eu aposto muito no princípio da semeadura. Eu acho que network não pode ser nunca um instrumento de interesse econômico puro e simples. Isso não é o caminho adequado, segundo o meu modo de ver. Essa coisa de que você precisa andar com os melhores, andar com quem já construiu, com quem pode te oferecer algo, com pessoas de alto poder aquisitivo e só com essas pessoas, isso pode gerar uma pessoa interesseira, e eu sou totalmente contra esse tipo de metodologia. Eu acredito muito mais no relacionamento de voluntariado, eu acredito muito mais na semeadura, de você se colocar à disposição de pessoas, ajudando elas da maneira como você puder, que naturalmente você também vai colher os frutos desses bons relacionamentos. Se você ajuda pessoas, você vai encontrar pessoas te ajudando e se relacionando contigo, seja no ambiente de clube, de igreja, de associação, de entidade, de instituição, como é o nosso caso aqui. Nos conhecemos aqui na OAB, temos um excelente network, né, Claudinha? Sim. Sem precisar de nenhum tipo de outra coisa que não seja o princípio que nos une, que é de ajudar pessoas. A troca, né? A troca, exatamente. Eu acredito muito nesse tipo de relacionamento interpessoal. Ajude pessoas, que você vai estar naturalmente em ambientes que vão te gerar frutos por consequência disso.
Até eu estava pensando aqui, lembrando que nós tivemos um evento esse ano, um evento que era para empreendedorismo feminino. E nesse evento, eu ouvi uma frase no encerramento do evento, eu não consigo me lembrar quem disse a frase, mas a frase era: todas essas mulheres que estão aqui, eram só mulheres nesse evento, têm alguma coisa em comum, mulheres de muito sucesso que tínhamos aqui nesse dia, né? E nós começamos a observar, e uma das pessoas falou: o que elas têm em comum é que todas elas não só empreenderam, fazendo, querendo buscar dinheiro, querendo buscar clientes, querendo buscar reconhecimento, elas se doaram. E elas doaram não dinheiro, não serviço e não produtos, mas elas se doaram, se entregaram para ajudar pessoas. Então aquilo foi uma coisa que até ficou na minha cabeça. Quando você ajuda, quando você agrega, você chega muito mais longe. Nosso querido e saudoso amigo Ezequias dizia que sozinho você pode até chegar mais rápido, mas junto você chega muito mais longe, né? Então é muito importante essa questão. E com tudo isso, né, com tudo isso que nós falamos, eu queria uma mensagem, um conselho, pode dar quantos conselhos você quiser, para aquela pessoa, para aquele advogado e para aquele profissional, principalmente um jovem advogado que estiver nos assistindo, o caminho do sucesso, como empreender, o que ele precisa ver. Olha, Cláudia, eu não sei se esse é o segredo do sucesso, mas certamente pode ser um conselho que nos ajude, de alguma maneira, a achar esse tal do caminho do sucesso. E eu gosto de falar de um tripé muito importante no empreendedorismo, Cláudia, que certamente, se a pessoa seguir esse tripé, ela vai ter grande chance de alcançar o sucesso, que é um tripé formado, primeiro, por bons relacionamentos, como a gente está falando. Esteja relacionado com pessoas bem intencionadas, com pessoas com quem você possa ter essa troca que a gente está falando aqui, pessoas que você possa ajudar de alguma maneira. Se relacione, seja visto, faça um marketing, especialidade da Claudinha, faça um marketing ético, eficaz, esteja bem relacionado. Segundo ponto, esteja atualizado, esteja estudando, esteja se aprimorando tecnicamente. Isso significa: você não pode parar nunca de se aprimorar. Isso não é só para advogado, apesar de que por advogado isso é quase que indispensável, obrigatório, né? Não dá para advogar com a lei revogada. Mas isso para qualquer área da sua vida. Esteja sempre antenado com as novidades, com o que está sendo discutido, participando de debates a respeito disso, de simpósios, de congressos, faça uma pós-graduação, uma especialização, faça um curso técnico, esteja sempre aprendendo algo. Se a gente aprender algo todos os dias, imagine só como a gente vai estar daqui 10 anos. Estou falando de 10, 15 minutos por dia que seja. E das diversas áreas. Você aprende algo sobre finanças hoje, você aprende algo sobre nutrição amanhã, depois de amanhã você aprende algo sobre marketing ou sobre jurídico. Você aprendendo um pouquinho de cada dia, você vai certamente ser uma pessoa melhor no futuro. E por fim, não tenha preguiça, principalmente se você tiver nos primeiros anos da sua vida, o terceiro pé deste tripé é o trabalho. Tem que começar mais cedo, acabar mais tarde, tem que fazer aquilo que ninguém faz no começo da carreira. A gente sabe bem disso, como é o começo de cada carreira, né, Cláudia? Você faz a audiência que ninguém quer fazer, você tem que ir no fórum que ninguém quer ir, você tem que atender o cliente com o maior problema do mundo, mais difícil que outras pessoas não querem. Esteja sempre disposto a trabalhar, porque em cada vez que você se coloca à disposição para o trabalho, você também naturalmente vai estar enriquecendo o seu repertório, a sua história, a sua experiência, e isso vai te gerar frutos lá na frente. Então, é relacionamento, trabalho e muita disposição para se atualizar. Atualização com o aprimoramento técnico. E por fim, se me permite, um extra aqui, Claudinha. Não despreze os pequenos começos. Ninguém começa grande, todo mundo dá um primeiro passo, ainda que seja o primeiro passo de uma maratona inteira. Alguém tem que começar, e o primeiro começo às vezes nos frustra, às vezes nos limita, às vezes nos coloca para baixo, mas saiba que a persistência, estudando, se relacionando e trabalhando, vai te levar ao fim dessa jornada lá na frente, mas para isso você não pode desprezar os seus pequenos começos. Não pode desistir de jeito nenhum. Eu sempre falo em palestras ou em eventos que você não pode ter medo de começar. Começa com medo mesmo, vai. E você vai aprimorando a cada dia, melhorando. Não é fazer de qualquer jeito, mas é começar com o que você tem e tentar melhorar e se aprimorar mais a cada dia. E eu sempre gosto de falar uma frase, eu não vou falar ela exata, porque eu não decorei a frase, mas é uma frase que, em sua essência, de Sêneca, ela diz:
que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então não adianta você estar preparado se não tiver oportunidade, você não buscar, porque a oportunidade a gente busca também, né? A gente busca essa oportunidade. E também não adianta você caçar a oportunidade e não estar pronto. Então, assim, Nelson, querido, foi muito, muito bom receber você, inaugurar a entrevista no Café com Cláudia. E com certeza virão mais entrevistas. Eu vou começar a trazer isso aqui no programa para vocês. E se você tem alguma dúvida sobre direito das famílias, direito das mulheres, empreendedorismo ou temas relacionados, manda uma mensagem no direct que está no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, que eu trago para vocês em um outro café. Na próxima semana eu espero por vocês, às 15h30, no sábado, na TV Gazeta, para mais um Café com Cláudia. Até lá. Muito obrigada. Alice, é com você. Tchau, tchau.